Boa noite, tudo bem? Bom, primeiramente, por questões protocolares, né, a gente faz uma pequena abertura aqui. E antes de mais nada, quero me apresentar, né? Meu nome é Rodrigo, eu estou como presidente da Comissão de Estudos em Gestão e Empreendedorismo da OAB Campinas. Tenho o prazer de presidi-la pela segunda vez, e também o prazer de tê-las na nossa comissão, tanto a Vivian quanto a doutora Paula. E assim, é um tema que a gente sempre conversa muito, né? A gente fala muito de que o quanto tem sido importante para nós, advogados e advogadas, profissionais do direito que trabalham nesse universo jurídico, e hoje é mais um dia de um tema extremamente relevante. Mas aqui, para a gente poder iniciar, tenho que agradecer ao AB Campinas, hoje presidida, capitaneada pela professora Luciana, que sempre deu toda a abertura para a gente poder trabalhar, trazer temas, painéis, e na pessoa dela estendo os meus cumprimentos a toda a diretoria. Quero também agradecer à comissão. Hoje vou agradecer a comissão na pessoa da Vivian, que faz parte da comissão e hoje vai trazer esse tema extremamente importante para a gente. Tenho certeza que os que hoje não puderam estar aqui estarão nos acompanhando depois pela gravação, farão parte desse terceiro evento, né? Nosso terceiro evento do ano. E com certeza a gente ainda fará outros. Nós temos mais uma data nesse ano, mas aí o ano que vem a gente vai conseguir trazer com mais cuidado, com mais planejamento, um conteúdo legal também. Vou, sem muitas delongas, né? Eu vou passar a palavra para a Paula, mas antes, quero agradecer a presença de vocês, né? Pessoas interessadas em aprender um pouco, em se atualizarem sobre esse tema, prestigiarem esse momento que é um momento de aprendizado. E eu sempre falo nos eventos que a gente promove, nas oportunidades que eu tenho uma palavra, dizer que a OAB Campinas, não só a OAB Campinas, mas a instituição em si, ela serve exatamente para isso, para agregar na advocacia, trazer conhecimento, engrandecer a nossa profissão, e a presença de vocês aqui hoje nos deixa esse recado de que estamos no caminho certo. Então, eu vou passar a palavra para a Paula, ela vai fazer a apresentação do painel da Vivian, e quero também já me colocar à disposição, colocar a comissão à disposição de vocês. O evento ele não se limita à nossa atuação, a advocacia sempre precisa de um apoio, sempre precisa esclarecer um problema, uma dúvida sobre gestão e empreendedorismo, e esse apoio a gente está aqui para oferecer, tá bom? Obrigado, Paula, fica à vontade. Boa noite, eu me chamo Paula, vou apresentar o painel que vai ser composto pela doutora Vivian. Ela vai falar hoje sobre gestão de pessoas como diferencial para o futuro dos escritórios. A doutora Vivian Nicodemos Augusto é advogada, sócia da Augusto e Nogueira Advogados, counselor comportamental e especialista em desenvolvimento humano, com é, com mais de 17 anos de experiência em liderança e gestão de pessoas. Pós-graduada em neurociência, psicologia positiva, mindfulness, neuroliderança, neuropsicanálise, marketing, gestão e estratégia de empresas e graduanda em psicologia. É também fundadora do Instituto Vida, onde aplica metodologia liderança generativa e conduz projetos de consultoria empresarial com foco no desenvolvimento das pessoas e na estratégia organizacional, promovendo transformação integral de pessoas e negócios. Vou passar a palavra para a doutora Vivian. Bom, eu vou levantar e vou falar com vocês em pé, que, além de tudo, eu vou precisar lá no fundo um pouquinho para mudar a tela, porque a gente vai começar de um pouquinho diferente. Quem já me conhece sabe o que eu vou fazer, mas quem não conhece, não se assuste, eu vou explicar tudo ao final. Vocês vão entendendo conforme eu vou passando. Bom, antes de qualquer coisa, né, trouxe hoje o tema que nós vamos falar hoje é sobre gestão de pessoas como um diferencial para o futuro dos escritórios de advocacia.
E agradeço a oportunidade, né, da OAB Campinas e na pessoa do Rodrigo como presidente por estar trazendo esse assunto que é tão importante para a advocacia, mas que pouco divulgado, que os advogados ainda estão pouco atentos a essa necessidade. Bom, a Paula já me apresentou um pouquinho, mas também falar, eu tenho há 17 anos eu atuo como líder. Atuei em vários escritórios, atuei num grande escritório de advocacia por 15 anos. Hoje eu atuo com vários escritórios, mas prestando consultoria empresarial, especificamente na parte de condução de fluxos de processos e no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Atualmente estou como diretora do Centro de Síndrome de diretora de pessoas do Centro de Síndrome de Down aqui de Campinas. Sou membro do Conselho Consultivo do Centro Promocional T-Lady, fundadora do Instituto Vida, onde nós trabalhamos com a trilha de desenvolvimento de liderança chamada liderança generativa, que vem do sétimo estágio da desenvolvimento humano de Erickson. Nós temos uma psicóloga aqui que pode me validar nessas informações. E a liderança generativa, nós temos o intuito de fazer com que as pessoas comecem a olhar para si e para o outro. Por isso, uma gestão de pessoas generativa, que cria, que pensa na sustentabilidade. E sócia da Augusto Nogueira, né, como a Paula me trouxe. Esse aqui é um pouquinho do meu currículo na área de desenvolvimento humano, tá? Não trouxe muita coisa aqui, eu tenho algumas outras coisas do direito, mas podem ver que eu gosto muito. Faz 15 anos que eu estou estudando sobre desenvolvimento humano e agora eu estou me graduando em psicologia também, porque eu sou realmente apaixonada pelo desenvolvimento humano. Nós somos seres muito complexos e lindos, e a gente tem certeza que a gente só conhece 10% do nosso potencial. Aliás, a ciência, né, Silvia, tem certeza que só conhece 10% do nosso potencial. E aí, eu vou começar a falar de uma coisa para vocês vão falar, oi? Porque advogado não está acostumado com alguns termos que eu vou trabalhar aqui hoje. E o primeiro termo que eu vou trazer é o do mindfulness. Eu sou formada em mindfulness pela PUC. E o que é o mindfulness? É estarmos presente no momento presente. Contaram uma mentira para a gente há alguns bons anos que o nosso cérebro ele é multitarefas. Bom, você vai falar, mas eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Faz. Seu coração bate, né? Você está fazendo várias comunicações neurais, várias redes neurais nesse momento estão se formando. Mas você, quando você dirige, por exemplo, e escreve no celular, você usa o celular, alguma coisa não está sendo prestada atenção. O que acontece é que nós trocamos rapidamente a nossa atenção, mas nós não somos seres multitarefas. Isso a ciência combate hoje. Ela fala, não somos. Contaram essa mentira para gente. Nós trocamos rapidamente a nossa atenção. Então, hoje, o Mindfulness ele tem vindo como uma grande solução para os problemas mentais que nós estamos enfrentando. Aí vocês falam, tá, mas o que é isso? É estar presente no que eu estou fazendo, estar presente no momento presente. E como que eu faço isso? Aprendendo a respirar. Olha que coisa. Grande parte dos nossos problemas enquanto seres humanos está porque nós perdemos a capacidade de aprender a respirar. E eu vou trazer isso em dados para vocês aqui um pouquinho na frente. Só que nós vamos fazer agora uma coisa um pouco diferente. Eu trouxe ali também um pouquinho quais são os benefícios do Mindfulness, tá? Ele melhora o foco e a concentração, reduz o estresse e a ansiedade, promove maior inteligência emocional e autodomínio e aumenta a capacidade de lidar com desafios de forma mais equilibrada. Então você vai me falando agora que eu tenho que meditar. Não, estou falando que você tem que respirar. O Mindfulness, sim, partiu de um braço da meditação, mas ele não tem a ver com a meditação. Ele tem a ver com gestão emocional. E aí a gente vai treinar ele aqui agora por um minutinho, que talvez pareça uma eternidade quando vocês fizerem isso. O que eu vou pedir para vocês? Todo mundo agora vai sentar ereto na cadeira, bem aí. Não pode ter braço cruzado, não pode ter nada, todo o corpo tem que ficar solto, braço em cima das pernas, tá? Eu vou colocar uma música e vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Vocês vão puxar o ar por 5 segundos, vão segurar esse ar por 5 segundos e vão soltar por 5 segundos, 3 vezes bem forte. Depois que vocês fizerem isso por 3 vezes, vocês vão só simplesmente respirar. E aí eu vou falar assim para você: tenta não pensar
que vai acontecer? Vocês vão pensar, né? Vocês vão pensar. Aí vai vir um monte de pensamento. E aí eu falo para vocês, tá, tudo bem. Quando os pensamentos vierem, simplesmente seja gentil com você mesmo. Não se julgue, fale, tá tudo bem. E volta a prestar atenção na sua respiração. Volta a sentir o ar. Sua perna vai ficar pesada, seu braço vai ficar pesado. Parece que você vai começar a sentir o seu corpo meio estranho. Isso chama-se oxigênio, entrando da forma correta no teu corpo. E deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Que parece loucura eu estar falando isso para advogados, mas o Mindfulness hoje ele é considerado como uma das grandes soluções para tratamento de Alzheimer e Parkinson, porque nós somos a geração que está correndo maior risco de ter problemas de Alzheimer e Parkinson. E o Mindfulness já tem sido amplamente usado para tratar esse tipo de doença. E aí, daqui a pouco eu explico para todo mundo por que que eu vou fazer isso. Então, agora eu vou colocar uma música aqui para vocês. Com licença, só um minutinho. E aí eu vou pedir para vocês fazerem essas 3 respirações profundas, de olhos fechados, tá? E só prestarem atenção na respiração. Respira, inspira, 5 segundos, segura, 5, solta 5. 3 vezes e depois respira normalmente. Agora eu vou pedir para vocês de novo fazerem o mesmo processo. Inspira por 5 segundos, segura o ar por 5 e solta 3 vezes, lentamente. E aí depois vocês podem abrir os olhos, sentar corretamente, da forma que ficar mais confortável para vocês. E aí, gente? Foi pouco tempo, né? A gente fala que o ideal é que a gente tenha pelo menos uma prática diária de 3 minutos, pelo menos em cada momento que a gente pratica o mindfulness. E vocês falam, ah, que loucura, né? Pois é, deixa eu contar uma coisa para vocês. A partir dos 25 anos, nós começamos a perder massa cerebral. E é por isso que vão vir os transtornos da mente. Mas é normal, tá? O cérebro envelhece e começa a perder. Quem pratica, no mínimo, 27 minutos diário, não perde. Daí aonde estão vindo as questões dos estudos da importância sobre a respiração. Tanto que é importante nós respirarmos. E por que que eu começo a minha palestra falando sobre mindfulness? Então, vamos entender um pouquinho mais? Bom, eu não sei se vocês sabiam, mas nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, essa epidemia tem afetado o mundo todo. Então, nós, quando eu falo os nós, seres humanos, não estou falando de que vocês estão doentes, mas nós, seres humanos, estamos com problemas mentais. Estamos com problemas de saúde, transtornos de ansiedade, depressão, burnout, várias questões. Inclusive, do ano passado para cá, aumentou em quase 30% os afastamentos, não, desculpa, mais de 30% os afastamentos por burnout no INSS, tá? Só para um dado para vocês saberem, depois vocês podem pesquisar sobre isso. E aí, gente, o Brasil, olha que legal, a gente está ocupando o primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Olha que legal, na América Latina a gente é o mais depressivo. A gente que é tão competitivo, olha só, de repente estamos num primeiro lugar, mas bem ruim, não é? Há um primeiro lugar que deixa todo mundo bem preocupado. Por que será que o brasileiro está tão ansioso? Tem várias explicações, né? Aqui a gente trouxe até algum. Tem aqui, ó, redes sociais. A gente vive uma sociedade da comparação, uma sociedade
do desempenho, onde eu preciso estar sempre tentando me superar, superar o outro, onde eu quero ter sempre mais do que o outro, onde eu não tenho contentamento com aquilo que eu tenho. A gente tem o governo Trump, que está com o dólar em alta, afetando um pouco as questões do nosso país, principalmente, né? Governo, guerras. E aí, gente, nós temos hoje cerca de 20, quase 27% da nossa população com algum problema de saúde mental. É muita gente, né? De 212 milhões de brasileiros, a gente tem quase 57 milhões de pessoas. Tá, ok. E o que que isso tem a ver com liderança, com gestão de pessoas? Bom, tudo, né? Tô falando que as pessoas estão doentes. Então, vamos lá. Bom, gente, vocês já ouviram a expressão mundo VUCA, certo? O que está acontecendo? O mundo VUCA e a expressão do mundo VUCA, que era volátil, incerto, complexo e ambíguo, ela surgiu no ano após a Guerra Fria, na década do ano 2000, que era um termo militar usado, né, pós-Guerra Fria, para descrever como que o mundo estava naquele momento. Só que em 2020, nós vivemos uma pandemia. E aí, a partir de 2020, as coisas pioraram um pouquinho. Então, aquele mundo que era VUCA, ele virou o mundo Bene. E o que que é o mundo Bene? É um mundo frágil, um mundo com muita ansiedade, um mundo não linear e um mundo incompreensível. Hoje, inclusive, a gente fala que é um mundo líquido, né? Porque a gente não consegue mais ter, a gente não consegue mais ter as coisas não são mais sólidas. Quando a gente fala de líquido, por exemplo, relacionamentos líquidos, a gente não consegue aprofundar em alguns relacionamentos. A gente tem vivido momentos muito complicados em relação às pessoas. E aí, uma explicação rápida aqui para vocês do que seria esse mundo VUCA, essa transição do mundo VUCA para o mundo BANI. Então, uma volatilidade para a fragilidade. Um vírus causou uma pandemia, que nós estamos vivendo as consequências dela nesse momento. Então, mudanças rápidas tornam as pessoas e os sistemas mais frágeis e exige resiliência e muita clareza de quais são os valores que me são importantes. O mundo incerto, que gera ansiedade, que hoje é ansioso, essa insegurança virou ansiedade, saúde mental e inteligência emocionais nos são essenciais. O mundo complexo hoje é não linear, planos rígidos não funcionam, decisões pedem visão sistêmica e flexibilidade. A gente tem que estar todo momento tentando recalcular nossas rotas. A gente traça um plano e fala, não vai dar. Mudou alguma coisa, surgiu um obstáculo. E eu preciso me adaptar, e preciso mudar, ter plano A, B, C. Né? E a ambiguidade, que agora virou incompreensão. Se antes era ambíguo, agora é incompreensível. Né? Então, muitas situações não podem ser plenamente entendidas. Precisamos aceitar limite e nos adaptar. Talvez a palavra da gestão de pessoas seja adaptabilidade. Né? E aí, já adiantei um pouquinho. Por que a gente está vivendo isso tudo? Né? O que está acontecendo no nosso mundo? Bom, o mundo contemporâneo ele está vivendo uma crise financeira. Não é só o Brasil, tá? A gente tem vários países vivendo uma crise financeira. Meu marido está aqui, ele vende dólar, vende moeda estrangeira. Ele sabe bem o que está acontecendo no mundo, porque isso afeta diretamente as vendas dele. Mudanças climáticas, elas afetam os serviços e o bem-estar, afeta como nós nos sentimos, o dia está muito calor, ou o dia está muito frio, a gente fica doente, e afeta, inclusive, as questões de matéria-prima, né? E afeta a crise financeira, porque sobe café, desce café, azeite, teve azeitona, vai ter azeite, o azeite vai ter que importar, arroz, tudo afeta. A gente, o ano passado, fechou o ano com 61 conflitos em 36 países diferentes. A gente escuta falar de 1, 2, mas a gente tem muitas guerras acontecendo no mundo e isso afeta o mundo todo. Eu vi uma palestra da iFood Benefícios segunda-feira que ela falou que esse número tem 69, mas como não é um dado oficial, não trouxe. Eu trouxe o dado oficial de 2024. E a gente vive nesse momento a era da pós-verdade. Se você gosta de cachorrinho, você dá um like lá no Instagram e seu Instagram só vai aparecer coisa de cachorrinho. Se você gosta de gatinho, você dá um like e aí você só vai ver gatinho. Só que aí o que acontece? As pessoas que gostam de gatinho acham um absurdo quem só gosta de cachorrinho. E quem só gosta de cachorrinho, vice-versa. E aí entra a polarização. Além do que, a gente tem um dado confirmado hoje pelas redes sociais que 57% do conteúdo produzido no Instagram e 67% do LinkedIn já não são mais feitos por humanos.
já é a inteligência artificial fazendo, escrevendo os textos e se passando as pessoas usando como se fosse própria. Então, por isso a era da pós-verdade. E aí, o que acontece com isso? Isso afeta os relacionamentos, né? Eu não sei mais em quem eu posso confiar. O que é verdade? O que é mentira? Qual que é essa notícia? Será que está realmente acontecendo? E aí a gente começa a trazer essa insegurança para os nossos relacionamentos. Porque o nosso cérebro fala, uai, se eu não posso confiar, então não posso confiar em nada, né? Ele começa a generalizar. E aí eu vou trazer alguns dados interessantes para a gente efetivamente entrar no nosso tema. O ano passado, a OAB, em 2023, a OAB contratou, junto com a FGV, o primeiro perfil demográfico da advocacia brasileira. Esses dados foram lançados o ano passado, em 2024, e ele trouxe algumas informações para a gente. Primeiro, que em número de advogados, nós só perdemos para a Índia, tá? A Índia tem mais advogados do que no Brasil, mas em termos de para advogados por habitante, nós ganhamos disparados. Nós temos mais faculdades de direito do que todo mundo e o maior número de advogados em relação ao número de habitantes. Então, a gente tem um advogado para cada 164 pessoas. Concorrência pequena, né? Pouquinho, né? E nós somos 1.300.000. Isso até ano passado, teve formação, né, gente? Já teve gente que passou na OAB agora, teve duas provas ao ano, né? A gente já deve ser um pouquinho mais. Bom, e aí eu trouxe alguns dados que eu achei interessantes a gente tratar aqui, para que a gente possa falar de pessoas. 33% estão inscritos na OAB há menos de 5 anos, ou seja, um terço da advocacia é nova, certo? A gente está falando aí de pessoas que são novas na profissão. 55% tem entre 24 e 44 anos. Se a gente olhar para essa sala, esse dado também está se confirmando. 43% dos advogados têm home office como realidade. E aqui entra uma questão: esse home office como realidade é uma coisa muito legal até certo ponto, porque ele traz muita solitude também, tá? E isso hoje, a solitude, a solidão, ela tem matado mais do que do que a própria obesidade, só para vocês terem uma ideia. 45% dos advogados têm renda individual oferida no exercício da advocacia entre 2 e 10 salários mínimos. Não é uma profissão que está sendo valorizada. Inclusive, a nota de satisfação média dos advogados para a advocacia é de 6,3. Tá? E 52% das pessoas avaliam que as condições gerais para atuação estão piorando. Os outros 48%, na verdade, tem acho que quase 20% que não souberam opinar, até porque tem 5 anos, lembra que tem uma geração nova, não sabiam se dizer se estava melhorando ou estava piorando. Então, eu trouxe o dado maior. E 72% dos brasileiros dos advogados brasileiros atuam como autônomos. Bom, esses foram alguns dados que eu tirei. E aí, um dado mais interessante foi uma parceria que a CASP fez com essa plataforma que chama Bitote. É uma plataforma de inteligência artificial que ela faz algum cruzamento de informações dentro da própria CASP. E isso foi tratado, esses dados foram tratados algumas seccionais, não foram todas, tá? Que aderiram a esse levantamento. Mas eles levantaram alguns dados importantes. Eu vou ler a frase que foi trazida pela CEO da Bitote, que é a contratada da OAB. Um levantamento realizado juntos aos advogados que buscaram atendimento psicológico online na plataforma CASP Psico revelou uma taxa de quase 54% de sintomas depressivos. Esse número é elevado quando comparado com populações clínicas de ambulatórios e internações, cujas taxas ficam em torno de 12%. Ressalvando não se tratar de diagnóstico, mas de avaliações iniciais de sintoma. Interessante, né? Por que será que os advogados estão passando por esse problema? Por isso que eu quis trazer alguns números para vocês, para a gente tentar entender tudo o que está acontecendo no mundo e que, inclusive, está afetando o nosso trabalho. E aí, gente, a gente está vivendo um campo de batalha. Só que esse campo de batalha, ele é silencioso para o outro, mas dentro de nós ele é muito barulhento. A gente tem questão de isolamento, a gente vê os dados que as pessoas estão trabalhando no home office, a gente tem, ao mesmo tempo, uma sobrecarga de trabalho, muita competitividade. A gente é cobrado pela excelência técnica nos grandes escritórios, nos pequenos escritórios e por nós mesmos, quando somos autônomos. A gente precisa ter uma grande produtividade, a gente precisa dar conta de tudo.
E isso traz medo. Que medo é ansiedade. Às vezes a pessoa fala, ai, até trazendo um esclarecimento, tá? Não existe emoção chamada ansiedade. A emoção que está por trás da ansiedade é o medo, tá? Então, é assim, a gente tem um filme aí, mais uma emoção, mas não, a ansiedade, é um sentimento derivado de uma emoção, que é o medo, tá? Então, só para ficar claro, porque há essa confusão achando que a ansiedade é uma emoção, e na verdade ela não é. Então, o filme é da Pixar, né? Ele traz uma informação incorreta para a gente. E aí eu falei assim pro meu amigo GPT. Falei, GPT, com todo esse cenário que a gente tem aqui no mundo, o que a gente pode esperar do futuro dos escritórios de advocacia? E aí, olha como ele me respondeu. Nos próximos 5 anos, os escritórios que sobreviverem serão os que entenderam que pessoas são estratégicas para o negócio. A tecnologia vai nivelar a técnica, o cliente vai nivelar o preço. Mas o que continuará sendo único é a cultura humana que o escritório constrói. Essa é a frase do GPT, foi assim que ele me respondeu. Do jeito que ele correspondeu, eu copiei e colei. Tá? E aí, qual é o diferencial, então, que garante crescimento e relevância no futuro dos escritórios? Diante de tudo isso que a gente está vivendo no mundo, o que vai garantir a nossa sustentabilidade? A foto fala por si, né? São pessoas. Esse é o grande diferencial dos escritórios que vão realmente sobreviver a tudo que tem acontecido no mundo jurídico. E aí, a gente precisa entender a gestão de pessoas como um diferencial estratégico, não como algo a mais. Ah, está todo mundo falando em gestão de pessoas, então vou fazer gestão de pessoas, tá? Mas como eu vou fazer gestão de pessoas? E aí é onde entra a importância da gente entender o que é gestão e o que é liderança. Geralmente, no mundo, isso se confunde. A gente acaba falando que o gestor é o líder, nem sempre. Nem sempre um gestor é um líder, mas ele ocupa aquele cargo. Mas às vezes ele é um gestor e não é um bom líder. E às vezes a gente tem líderes que não são gestores, não ocupam cargo. Aliás, quase toda equipe tem um líder que não ocupa o cargo, mas que a equipe segue ele, porque ele é um verdadeiro líder. Isso acontece na maior parte dos panelinhas, inclusive, né? Então, o que é a gestão? A gestão, ela foca nos processos, ela foca em organizar as coisas. Então, a gestão, ela está preocupada se o CRM está preenchido, se o marketing foi bem feito, como que está o indicador, né? Qual que é o tempo de atendimento, o WhatsApp está sendo respondido em quanto tempo, isso é a gestão. Ela vai gerenciar os recursos, ela vai medir a produtividade, vai tomar decisões estratégicas para manter a eficiência do negócio. Só que hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, a gente não consegue mais ter um gestor e um líder. A gente precisa que essa pessoa seja unificada, né, e que ela consiga fazer a gestão, mas também ser um grande líder. E o que é ser um líder? Ser um líder é pensar nas pessoas, é motivá-las, é inspirá-las, é, guiar a elas para que elas se desenvolvam. Uma das principais características de um bom líder é o desenvolvimento do outro, tá? E quais são as principais características? Ele precisa criar um ambiente de confiança, onde ele consiga resolver conflitos e comunicar uma visão. Eu trouxe uma coisa que a gente, antigamente, principalmente, ou ainda, talvez vocês vão falar assim para mim, se você olhar aquela página do Instagram, Escritórios Expostos, você vai ver que essa figura aqui ainda continua existindo, né? Mas, em tese, a gente não pode mais ter um chefe que manda, faz, aquela frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, que era a questão dos antigos chefes. Aqui quem manda sou eu, faz porque eu estou mandando. A gente precisa ter líderes, a gente precisa ter pessoas que vão nos ajudar no negócio, que vão trazer esse negócio à frente, que vão falar, olha, vamos juntos, vamos pensar, eu estou aqui com você, que seja um apoio da equipe. Então, quais são as principais características, né, e diferenças entre um chefe e um líder? O líder, ele foca nas pessoas, o chefe nos sistemas. O líder orienta e guia, o chefe manda. Chefe, como eu acabei de falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O líder já é uma pessoa mais criativa, ele é curioso, ele quer entender o detalhe, ele quer saber por que que você faz assim, ele desafia o status quo. Enquanto o chefe, não, sempre foi feito assim, deixa assim mesmo. Por que que faz assim? Não tem que foi assim, faz aí mesmo, continua fazendo.
O líder já não, ele é um agente de mudança, ele quer inovar, ele quer trazer algo novo, ele quer assumir os riscos. Né? Muitos dos chefes, às vezes, olham para um problema e falam assim, ai, isso vai dar muito trabalho. O líder fala, não, vai dar trabalho, mas vamos trabalhar uma vez só e vamos resolver isso. Essa é a principal característica de um líder. Ele trabalha em equipe, ele tem visão de futuro, e aí entra algumas questões. Ele também é admirado, enquanto o chefe é temido. Né? O líder a gente vê muitas vezes nas equipes. Eu que trabalhei com grandes escritórios, tanto dando consultoria quanto como gestora, a gente sempre sabe quem é o líder admirado e o líder temido, né? Porque o líder temido, a hora que ele chega, todo mundo endurece na cadeira, ninguém respira, e fica lá até a pessoa ir embora, e ela sai. Quando o outro é admirado, ai, vem cá, senta aqui, vamos conversar, me ajuda com isso. Você sempre sabe quem é admirado e quem é temido, seja na consultoria, seja dentro. Porque as pessoas falam, né? O corpo, a postura, o jeito que as pessoas estão, conforme a pessoa chega, você consegue saber quem tem o conhecimento, né? De esse entendimento, na verdade, né? Da diferença entre um chefe e um líder. E o líder é motivado, e o chefe é aquele que sou eu que faço, o resultado é meu, olha o resultado que eu entreguei. O líder não olha o resultado que a equipe entregou, que nós fizemos, né? E por isso ele é carismático, enquanto o chefe é visto como autoritário. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que para mim ela é a definição do que é liderança, do que é efetivamente a gestão de pessoas. Essa frase foi escrita pelo Anthony alguma coisa, porque eu nunca consigo falar o nome dele porque é francês. Mas ele é o escritor do Pequeno Príncipe. E ele fala, ó, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. O que ele está falando, gente? Inspira as pessoas, mostra para elas por quê, que o trabalho delas tem sentido, qual é o propósito do que elas estão fazendo. Quando eu era gerente jurídica, a gente entrou na pandemia e aí as pessoas todas em casa e a gente tinha que falar para o negociador, olha, liga para ele, cobra ele. Falei, poxa, mas ele me falou que a família morreu, que isso, que aquilo, como que eu vou cobrar essa pessoa? E aí a gente teve que começar a fazer um trabalho para as pessoas verem propósito no trabalho delas. Aí eu lembrei de uma situação, porque o meu tio, ele foi empreendedor a vida toda, e toda vez que ele ficava devendo, a Daniela está aqui, não me deixa mentir, que eu usava esse exemplo, ele entrava em depressão, porque ele ficava assim, doido por estar devendo. Eu falava, olha, gente, tem pessoas, obviamente, faleceu, mudou a vida, a gente vai ter que dar um tempo, a gente tem que ser humano, empático, né? Mas tem outros que não, eles querem resolver, inclusive eles estão sem dormir por causa disso. Então, se vejam como solucionadores do problema. Converse com a pessoa, extraia a informação dela, se coloque como alguém que que você quer ajudar verdadeiramente, com empatia. Porque pode ser que naquela hora ela não feche o acordo com você, mas na primeira oportunidade ela vai lembrar e vai falar: olha, eu vou fazer tal acordo, porque aquela pessoa realmente me ouviu, ela entendeu o que eu precisava, ela se colocou no meu lugar, né? E tal aqui, que eu quero fechar com aquela pessoa, com aquele negociador. Às vezes ele nem gostava do cliente, mas ele fechava o acordo por causa da pessoa que tinha entrado em contato com ele. E é mais ou menos isso, né? É aquela questão de inspirar, de fazer com que o outro entenda o verdadeiro propósito por trás do trabalho dele. Então, gente, liderar, a primeira coisa, a gente precisa parar de romantizar, porque liderar é uma enorme responsabilidade. A gente tem negócios na mão, a gente tem pessoas que estão sobre nossa responsabilidade, e às vezes a gente, quando é promovido, não entende. Ah, nossa, agora eu sou líder, é? Você sabe toda a responsabilidade que isso traz contigo? Não, então é preciso entender, porque liderar, as decisões de um líder moldam a equipe e impactam o crescimento e o sucesso de toda uma organização. Liderar, gente, é servir. A gente não, quando vira líder, você precisa entender que você está ali para servir o outro, porque o outro, ele precisa aprender com você. Então, quando a gente fala de servidão, é de aprendizado, de capacitação, de estar ali para fazer o outro evoluir, tá? Liderar é influenciar, inspirar pelo exemplo, né, com congruência, né? Não posso falar uma coisa e fazer outra. E o liderar é um compromisso, é um comprometimento, porque eu não busco só resultados, mas sim evolução contínua da equipe e da empresa, gerando impacto positivo, alinhando cada ação a um propósito maior. Aqui a gente, né, OAB, a gente não pode falar empresa, então vamos falar do escritório, né? Ali eu devia ter alterado, né, Rodrigo? Mas tudo bem. Mas a gente lidera, a intenção do líder é crescer o escritório também.
E para isso, gente, existe um livro chamado Os 5 Níveis da Liderança. Ele é de John Maxwell e ele fala o seguinte: olha, quando você começa na liderança, as pessoas te seguem pelos direitos, porque elas são obrigadas. Tá aqui, que é um novo líder, novo supervisor, respeita ele, pronto, tá bom. Direitos, eu vou te seguir, por você estar falando, eu vou fazer, porque mandaram que é assim, você ocupa esse cargo. A segunda posição é quando o líder ele vai começando a criar relacionamento com essas pessoas. Então, ele chegou, as pessoas entenderam que ele é o líder, que elas têm que respeitar ali as decisões que vêm dele, mas aí o líder começa a criar relacionamento com essas pessoas, começa a contar a trajetória dele, falar quem ele é, o que ele já fez. E as pessoas começam a seguir ela porque elas querem. Não, ele é meu líder, mas ele é legal, tá dando uma ideia, acho que vale a pena. Então, por causa dos relacionamentos, as pessoas começam a seguir ele, elas dão permissão para que ele seja o líder. O terceiro estágio é por causa dos resultados. Então, o líder começa a trabalhar, cria relacionamento e a sua equipe começa a entregar resultado. E aí as pessoas começam a falar: olha, tem autoridade ali. Então, olha, está entregando um resultado legal. Então, elas começam a seguir esse líder por causa dos resultados que elas estão visualizando. O quarto passo é quando ele começa a desenvolver outras pessoas. E aí a equipe começa a olhar e falar: nossa, depois que ele chegou, a gente evoluiu bastante. A gente não conseguia fazer isso, não conseguia entregar, nunca tinha entregado aquele estado, nunca tinha feito isso. Olha, estamos desenvolvendo. E aí as outras equipes começam a olhar e começam a falar: nossa, realmente, olha. Vamos começar a prestar atenção mais naquele setor do escritório, vamos começar a prestar atenção mais naquela pessoa, porque está mudando. Olha o estagiário dele como está indo bom. Às vezes é só um advogado. Nossa, mas esse advogado, esse estagiário tá bom, né? Esse advogado tá treinando ele direitinho. E aí, esse é o estágio da reprodução. E aí, o último estágio da liderança, né, que a gente chama do auge, que é o respeito, que é quando as pessoas te seguem por todos os outros passos. Porque você tem um cargo, porque elas te deram permissão através dos relacionamentos que você criou, por causa dos resultados que você entregou, encontro aquele resultado sendo o seu desafio, por causa do desenvolvimento das pessoas, e aí você gera um respeito, certo? Então, esses são os 5 níveis da liderança. Eu não tenho tempo para esclarecer todos eles aqui, mas dá uma pincelada para vocês. Esse é um livro muito legal para quem está começando na liderança e precisa entender os estágios que vai passar, quais são os desafios que ele vai entrar. E esse livro ele tem várias dicas, inclusive, para você poder caminhar mais calmamente nesse desafio tão grande que é a gestão de pessoas. E aí a gente vai lá para o Fórum Econômico Mundial, que traz 5 desafios da liderança para até o ano de 2030. Aí eles trazem 15, eu peguei os 5 ali maiores, primeiros, e ele fala: olha, a liderança ela tem um grande desafio nesse momento para atrair e reter os melhores talentos, porque está uma dificuldade muito grande em trazer boas pessoas para o escritório, para as empresas, e mais difícil ainda é mantê-los. Principalmente quando a gente olha para a geração Z, porque a geração Z ela tem muito propósito. Então, se ela chegar, ela olhar e ver as condições do escritório, ela vai falar: olha, não serve para mim, eu não quero, e eu vou embora e está tudo bem. Então, a geração Z, principalmente, ela tem uma necessidade de se sentir pertencente. E aí entram, né, muitos dos nossos estagiários, dos recém-formados, os novos advogados, que não tem problema nenhum. Antigamente, na geração Baby Boomers, ficava numa empresa até aposentar. Hoje, a geração Z tem problema nenhum com isso, né? E ela está sempre saindo, trocando, a Y também. Então, a gente tem que criar lugares bons para que essas pessoas queiram ficar. Então, um dos desafios do líder é atrair essa empresa, como através de uma cultura organizacional que seja atrativa e reter, vivendo o clima, porque a cultura é aquilo que está escrito no papel, né? Missão, visão e valores. O clima é a vivência, né? Como que as coisas realmente são, porque às vezes o que está na parede é lindo, mas o que é praticado ali não é. E aí o líder ele tem que atrair com a cultura, mas ele tem que manter com o clima. Se a gente parar para pensar em clima organizacional e cultura, pensem assim: a árvore, são as raízes da árvore, é a cultura. As flores, aquilo que a gente vê, os frutos,
é o clima. Então, ele muda conforme as estações, né? Só que dentro de uma empresa ou de um escritório, às vezes essa estação ela muda 5 vezes no dia, né? Começa bem o dia, de repente acontece alguma coisa, todo mundo fica de cara fechada, de repente acontece algo, todo mundo dá risada, depois todo mundo está depressivo de novo. Acontece muito dentro dos escritórios, inclusive, às vezes sai uma decisão boa, todo mundo comemora, sai uma decisão ruim, todo mundo está chateado. E assim é o clima organizacional. Então, outro desafio, manter essa força de trabalho engajada, né? Você entender de pessoas para manter essas pessoas engajadas, desenvolver as próximas gerações de líder. Gente, a gente tem muita dificuldade em desenvolver outras pessoas. A gente acha que quando a gente está desenvolvendo outras pessoas, elas vão pegar os nossos lugares. A gente não pensa que quando eu não desenvolvo outra pessoa, eu fico sentado sempre naquela cadeira, porque ninguém está ali, ninguém pode me substituir. Então, se eu sair dali, quem vai fazer o que eu faço? Preciso treinar outra até para que eu cresça. Só que os nossos líderes, eles pensam que se eles desenvolverem a outra pessoa, eles vão perder o trabalho deles. E aí eles não delegam, porque quando eu estou aqui, isso aqui só funciona quando eu faço. Só fica bom quando é do meu jeito, ninguém trabalha quando eu não estou aqui. Essa é uma cultura muito difícil que nós temos em liderança. Eu tenho muitos desafios quando eu chego dentro do escritório e quando vem o que a gente chama do mindset fixo, né? Não, mas aqui ninguém quer trabalhar, não. Será que ninguém quer trabalhar ou será que o clima não está permitindo que as pessoas trabalhem aqui? Né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão dentro dos nossos escritórios. Se adaptar à transformação digital é uma realidade, principalmente na nossa profissão. A gente já tem muitas ferramentas fazendo peças melhores do que muitos estagiários. Aí, inclusive, numa última palestra que teve, foi trazido sobre, trouxeram algumas ferramentas, né, Rodrigo, que estão produzindo excelentes peças e lidar com as questões globais. Por isso que eu falei de tudo aquilo antes, para que vocês pudessem entender o cenário atual, para que vocês pudessem entender quais são os desafios do líder. Porque o Fórum Econômico Mundial falou, olha, esquece, não dá mais para você liderar somente lá na tua cadeirinha, seu estagiário está do lado, seu advogado está ali, você precisa entender de mundo, você precisa ter visão de futuro, porque as pessoas têm essa visão e você falaram assim para gente, esquece tudo quando você entra aqui dentro do escritório. Gente, nós somos seres integrais. Não tem como você estar com um problema na sua casa e isso não refletir no seu trabalho, porque não se separa corpo, alma e espírito, não se separa. Então, hoje a ciência sabe que se essa pessoa não está bem, ela não vai produzir bem, não adianta. Então, por isso eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender de emoções, eu preciso entender o que faz as pessoas felizes, porque pessoas felizes produzem mais, como vocês vão ver daqui a pouquinho. E aí eu coloquei assim, olha, juntando tudo isso, quais são os desafios da liderança na advocacia? Bom, nós temos que equilibrar excelência técnica, inteligência emocional e visão estratégica em um ambiente de pressão e incerteza. Tá tranquilo? Tá fácil, Dani? Esse é o nosso cenário no momento. E aí, quais são as competências, né? Se eu tenho aqueles desafios da liderança, o que que eu, enquanto líder, preciso desenvolver para fazer uma gestão de pessoas estratégica, uma gestão de pessoas que realmente funciona? Primeiro quesito, inteligência emocional. Ai, isso é a bola da vez. Não, isso é a realidade. Com as meninas que fazem mentoria comigo aqui, a Joyce, sabe que eu não gosto do termo inteligência emocional. Eu gosto do termo gestão emocional. Mas, na verdade, ser inteligente emocionalmente é saber controlar e fazer a gestão dessas emoções. Então, tudo bem, né? Mas eu falo que ninguém é inteligente emocionalmente, porque outra mentira que contaram pra gente. Ah, nós somos seres racionais. Mentira, somos seres emocionais. Tá? Nós somos 80% das nossas ações são baseadas em nossas emoções. Nós não somos seres racionais. Então, você está falando que a gente não pensa? Claro que nós pensamos, só que primeiro a gente sente. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Tá? Comunicação de impacto, preciso aprender a me comunicar com as pessoas. Pensamento analítico e criativo, visão de futuro, estratégico e inspirador, networking estratégico, principalmente na advocacia, bom, todas as áreas, né? Joyce trabalha com seguros, né? Assim, agora, inclusive, trabalhando com a advocacia junto, sem network, não tem negócio, né, Joyce? E adaptabilidade. Adaptabilidade, gente, é talvez assim
a grande necessidade do ser humano, se adaptar a todas as situações que nós estamos vivendo, que não é fácil. Por isso, muita inteligência emocional para viver todo esse momento. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho disso, a gente tem que entender o que é QI de QE, porque a gente sempre ouviu falar do QI. O que é? Quociente de inteligência, QI. Então, o quociente de inteligência é as nossas habilidades cognitivas, como eu acabei de falar, é 20% do sucesso que nós temos, é o nosso QI. Então, quer dizer, aquelas pessoas que têm um alto QI, será que é porque elas têm um alto QI, quer dizer que elas vão ter grandes sucessos? Segundo Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, e os dados neurocientíficos trazidos atualmente, não. Porque quem tem alto quociente emocional tem muito mais chance de sucesso do que quem tem grandes habilidades cognitivas. Interessante, né? E aí, assim, se a gente parar para pensar, o que é o QI? É saber fazer. Agora, o mais importante é como fazer. E aí entra o quociente emocional. Não basta saber fazer, eu tenho que saber como eu vou fazer. Eu posso, por exemplo, falar, Danilo, segura aí, pá, jogar o negócio dele. E aí ele vai assustar e vai, que isso? Ah, eu sei dar o negócio para ele. Eu posso vir, Danilo, ó, pega aqui para mim, por favor, me ajuda a passar. Posso conversar, falar, isso é o como eu vou fazer. Queria entregar o negócio para ele, posso jogar, posso ir lá, entregar na mão dele. Coisinha boba, mas é assim que funciona no dia a dia, né? Como, o que saber fazer e o como fazer. E aí, segundo o Daniel Goleman, nós temos 5 componentes da inteligência emocional. O primeiro dele é a autoconsciência, é reconhecer e entender as nossas emoções. O segundo é a autorregulação, conseguir regular o que nós estamos sentindo. E aí entra o mindfulness. É aqui, principalmente, que a respiração entra, quando nós precisamos respirar para regular aquilo que nós estamos sentindo. O problema é que, como a gente sente primeiro, a gente já sai fazendo sem respirar. E aí, a gente troca, às vezes, os pés pelas mãos. A motivação, que é canalizar emoções para alcançar um objetivo, empatia, compreender a emoção dos outros, e as habilidades sociais, que é gerenciar esses relacionamentos com eficácia. Então, esses são os 5 componentes da inteligência emocional, que nós não temos tempo para falar sobre eles, todos eles, ficaríamos aqui umas 3 horas, então eu só trouxe para que a gente possa, que vocês possam conhecer e procurar aprofundar, porque são realmente muito importantes para gerenciar as nossas habilidades diárias, nosso cotidiano. E aí fala, Vivian, mas será que isso tudo é importante mesmo? Por que você está falando isso de liderança? Eu trouxe para vocês uns dados que a escola Conquer trouxe, e a maioria foram baseados em pesquisas da FGV, inclusive. Olha só que interessante: 75% dos funcionários afirmam que seu superior imediato, seu líder, constitui a pior parte do seu trabalho. 65% dos colaboradores aceitariam um corte de seu salário se o seu chefe fosse substituído por um melhor. 70% do nível de engajamento dos liderados é atribuído à qualidade do líder. E 30% dos trabalhadores se sentem comprometidos em fazer um bom trabalho. O restante só faz por fazer. 70% só está fazendo por fazer. Só que olha o viés contrário. Liderados engajados entregam 46% mais resultados, são 2 vezes mais produtivos e falam abertamente sobre dificuldades e falhas. Eu trabalhei alguns anos no Magazine Luiza, inclusive conheci meu marido lá. E a Luiza Helena, ela Trajano, sempre falou uma coisa para gente: errem. Errem sim, errem com vontade, porque sem erro não tem inovação. Mas contem imediatamente que vocês erraram. Me avisem que vocês erraram, porque assim eu conserto. O que a gente tem visto muito dos nossos escritórios de advocacia? A pessoa erra, ela tem medo de falar que ela errou. Aí ela fala, acho que ninguém vai perceber, não. Quando vê, grandes problemas à frente, né? O navio está quase afundando, porque o estagiário errou, perdeu um prazo, achou que não dava nada, não. O que tem? Era só um recurso especial? Tem nada, não vai dar nenhum problema. E aí, quando a gente descobre, o negócio já foi. Então, a gente precisa criar ambiente onde as pessoas têm segurança psicológica para falar o que aconteceu. Onde elas falam assim, eu errei, e olha, tá aqui, como que a gente pode consertar isso juntos? E aí, colaboradores engajados, segundo o um estudo feito pela Universidade da Califórnia, que colaboradores felizes
são, em média, 31% mais produtivos, 3 vezes mais criativos e vendem, tá? E vendem, eu estou falando, inclusive, de vende o seu escritório para a sociedade, fala que você é bom, faz a sua marca, o seu brand, né? 37% mais em comparação com os outros. Por isso que a liderança é tão importante. E por isso é tão importante eu entender de pessoas. Porque se eu entendo de pessoas, eu consigo olhar para aquela pessoa e, no minimamente, perceber como ela está e como eu devo tratar ela para que ela se sinta mais engajada dentro do ambiente de trabalho, para que ela queira estar naquele ambiente de trabalho. E isso, gente, é responsabilidade do líder. Isso é a gestão de pessoas estratégica. São essas pessoas que fazem a marca do escritório. Não adianta ter o selo de melhores lugares para se trabalhar, se lá na página do Instagram, no Escritórios Expostos, vão lá contar tudo o que está acontecendo, como a gente tem visto no dia a dia. A gente precisa realmente. Aliás, quem já ouviu falar dessa página? Alguém conhece? Conhece? Que interessante. Procurem, procurem. Então, a gente precisa entender que o corredor fala e que a gente precisa, não adianta ter o selo se a gente não pratica ele de verdade. Tá? E aí, para a gente trazer, você falou tudo isso, e agora eu faço o que com isso? Bom, então eu vou apresentar para vocês a neuroliderança. A neuroliderança é a contribuição da neurociência para melhorar a eficácia da liderança, porque diante de todos esses problemas que a gente tem enfrentado no mundo corporativo, seja nos escritórios de advocacia, seja em grandes empresas, a ciência precisou falar, olha, se essas pessoas não estão engajadas, não estão produzindo, isso vai afetar a economia. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos deixar as pessoas mais felizes, precisamos querer que o pessoal queira trabalhar, queira estar presente, não só por uma necessidade, mas por uma questão de propósito, né? De missão mesmo. E como que a gente pode fazer isso? Bom, então a neuroliderança, ela vem buscar entender como que a gente se adapta ao ambiente de trabalho. E ela envolve a aplicação das descobertas neurocientíficas para melhorar a tomada de decisões, o desempenho individual e coletivo e a gestão emocional dentro das equipes. Só para vocês saberem, a gente tem várias áreas que a neurociência entra. Eu, por exemplo, sou formada em neuromarketing também. E eu acho maravilhoso, por exemplo, no Shopping Guatemi. Ali no Guatemi, o neuromarketing ele funciona assim, ó, quando você entra, você tem o cheiro do Shopping Guatemi. Aquele cheiro te faz querer ficar mais lá. Te traz bem-estar. Quanto mais você fica dentro do shopping, mais você passa o cartão, os lojistas ficam felizes. A Melissa usa o neuromarketing para fazer as crianças sentirem cheiro de doce e quererem comprar aquela sandália de borracha, e que a gente paga caríssimo nela. Tudo isso é neuromarketing, né? As cores do shopping, a disposição de como as lojas ficam, tudo isso é neuromarketing. O Instagram faz neuromarketing o tempo todo conosco. Nós somos induzidos a ser uma sociedade de consumo o tempo todo, só que a gente acha que é um desejo intrínseco. E, na verdade, não é. E aí, a gente está trazendo a mesma coisa para a neuroliderança, mas de uma forma um pouco diferente. A gente não quer persuadir ninguém a ser consumista, a colocar a mão no osso. Não, a gente quer persuadir as pessoas a serem felizes. A gente quer ser feliz e quer persuadir as pessoas a serem felizes, a terem propósito de vida, a terem missão. E aí, né, a gente vem transformar a maneira de pensar das pessoas. Como, Vivian? Você vai contar mentira para elas? Não, muito pelo contrário. Eu vou ser clara nas informações. Eu vou trazer clareza, vou trazer propósito, vou falar o que nós estamos fazendo aqui, como que ela pode crescer aqui. Né? Vou trazer realmente essa realidade interna e entender que as pessoas são diferentes de mim. O que é importante para mim não é o que é importante para a Joyce. Como é seu nome? Desculpa. Não é o que é importante para a Janice. Ela tem uma percepção de vida enquanto eu tenho outra. Ela tem uma história de vida enquanto eu tenho outra. Pode ser que é algo que ela almeje e fala, ai, Janice, eu não quero isso para mim, não. E é a mesma coisa. Por exemplo, algo que eu almejo muito e falar, ai, não, eu não quero isso para mim. Então, a gente tem que entender que as nossas percepções são diferentes. E aí a gente começa a entender que se o outro é diferente de mim, tá tudo bem, eu não preciso brigar com ele só é diferente de mim. E eu posso aprender com ele, porque eu posso ver uma percepção de algo que eu não tinha até então. Eu posso começar a gostar do gatinho, porque ela começou a me falar que o gatinho era legal, começou a me trazer uma outra visão de gatinho, e eu que amava os cachorrinhos e detestava os gatinhos, falei, não é que o gatinho é legal? Porque eu aprendi a olhar para o outro e perceber que ele era diferente de mim. E isso um dos motivos um dos principais motivos da neuroliderança ter surgido também é para que a gente pare de ser automático.
Nós temos feito muitas coisas no automático, sem planejamento. Por isso, o mindfulness, trazendo a gente para o momento presente, fazendo com que a gente realmente mude as nossas conexões neuronais. Então, só para vocês entenderem, quando o cérebro, quando a gente está pensando, vou o microfone só um pouquinho, não tem problema, né? Eles estão lá se comunicando, eles não se relam, tá? Então, os neurônios, eles passam as informações um para o outro, que são os nossos neurotransmissores, através de energia, são as sinapses. Eles não, e a gente faz sempre um caminho, a gente tem uma rede neuronal. Quando a gente entra com algumas sessões da neuroliderança, desafiando a pessoa a pensar de uma forma diferente, o que começa a acontecer dentro do nosso cérebro? Ele começa a mudar essas conexões neuronais. Então, esse neurônio só se comunicava com ele começa a vir e fala assim, peraí, e aí vem outro para cá. E isso vai fazendo novos caminhos neuronais. A gente vai mudando a forma que a gente pensa. Tá? Só que aí a gente entra com alguns empecilhos, né? Porque se fosse fácil assim, fala, nossa, tranquilo, né? Só mudar a forma que eu penso, tá tudo bem. Só que o ser humano, ele tem um mindset que, né, de vaidade, de orgulho e de arrogância. A gente sabe tudo, imagina. Você quer me ensinar a pensar agora, você tá louca? Tá tentando me persuadir a fazer isso? Você acha que você vai ser feliz? Você vai fazer isso? Você vai trazer, né? Às vezes o líder vai lá todo feliz, leva um pãozinho. Fala, ai, gente, trouxe um pão. E tá lá, querendo me comprar com um pãozinho. Trouxe um bombom. Nossa, bombom, que era momento. Que a gente tem vaidade, orgulho e somos arrogantes. Então, por isso, é um grande desafio a neuroliderança, porque senão seria muito simples, né, gente? A vida tem que ter emoção. E aí, vou explicar rapidamente por que que isso acontece. Essa teoria, hoje a neurociência já não gosta mais dela, tá? Mas ela ainda existe. A gente fala que a gente, como se nós tivéssemos três cérebros e que eles praticamente estão brigando o tempo todo entre si. Então, a gente tem o neocórtex, que é essa região aqui, que é onde a gente pensa, onde sai o nosso raciocínio lógico. Aí, aqui para trás, lá no meio, a gente tem o sistema límbico, que controla as nossas emoções. E aqui, a gente tem o complexo reptiliano, que é a questão dos instintos, da reprodução, tudo está aqui nesse cérebro reptiliano, tá? Da sobrevivência. E eu quero focar um pouquinho mais no sistema límbico, que é o que a gente está falando. A gente está falando de emoções, de liderança. Então, o sistema límbico, olha que bonito, gente. Olha, a advogada, né? Vocês vão falar, nossa, que doida, né? Trazer uma foto de um cérebro desenhado aqui para mim ainda. Mas é importante vocês entenderem. Sabe por quê? Você está vendo? Esse negocinho aqui, ó, desse tamanho aqui, isso é a amígdala. Ah, tem amígdala no cérebro? Tem. E ela é muito importante. Olha o tamanho dela num raio-x. Olha lá que legal. Desse tamanhozinho. Olha o que ela faz. Vou contar para vocês. Ela processa todas as nossas emoções. Olha lá, ela atribui valor emocional às memórias e experiência. Ela dá as respostas ao estresse. Se entrar um leão aqui dentro dessa sala, o que vai acontecer com a gente? Fica quieta. Eu vou sair correndo. Você vai paralisar, a amígdala vai te paralisar e o medo vai paralisar. Eu vou sair correndo. Tudo isso é a amígdala que faz. Ela fala, ó, sai correndo. Não sozinha, é claro, né? Dentro do sistema límbico, ou então te paralisa, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Ela traz a formação de memórias, ela controla o nosso comportamento social, que é como a gente interage com as pessoas, e regula as nossas emoções. Gente, eu vou voltar para vocês verem, é o tamanho do órgão. Olha quem comanda, gente. É bonito de ver, não é? Eu gosto. Bom, gente, e aí eu falei a história do leão, porque o que que acontece? A gente chama de sequestro emocional quando acontece algum estímulo muito forte, como medo, raiva, ansiedade, e essa amígdala ela é ativada instantaneamente. Então, por exemplo, se você chega em casa e já sai brigando, por exemplo, com seus filhos, as mães aqui, o que que acontece com essa criança? Primeiro, ou ela te responde, né? Ou ela se cala. Geralmente é uma das duas coisas. Ou foge ou corre. Por quê? Em um sequestro emocional, essa ativação é tão intensa que a amígdala sequestra o neocórtex. A gente para de pensar, tá? E aí leva a pessoa a agir por impulso, sem refletir sobre as suas consequências. O cérebro humano reage a elogios e a críticas de forma biológica. Só que a gente não sabe disso.
E como a gente não sabe disso, a gente fala tudo que a gente acha que tem que falar, porque 80% de nós é emoção. E aí o ser humano responde, e ele responde ou te ignorando, ele trava, não sai do lugar, ou ele vai para o modo combate. Ou ele sai correndo ou ele trava. São uma das duas reações, dependendo da forma. Porque aí a amígdala vai brigar também com o cérebro reptiliano, que quer manter a sobrevivência. Inclusive, o cérebro reptiliano é ele que fala assim: vamos economizar energia hoje, vai. Deixa pra fazer amanhã. Nós precisamos dormir, vai. Estamos cansados. É ele que é o procrastinador, viu, gente? Porque ele tem que manter o cérebro, ele tem que manter a gente vivo. Porque 20% da nossa energia é gasta pelo cérebro. Engraçado, né? Bom, gente, o que que é importante a gente entender, então? Para fazer uma boa gestão de pessoas, a gente tem que criar um ambiente de segurança psicológica dentro dos nossos escritórios. A gente tem que aprender a falar com as pessoas. A gente precisa entender se aquela pessoa tá, se eu estou no momento adequado para dar um feedback. Se eu tenho que olhar para mim e falar assim, será que agora é o melhor horário para eu ir lá falar com esse estagiário que acabou de não recolher uma guia e por causa dessa guia que não foi recolhida, eu não vou poder interpor o recurso? Será que eu tenho que falar na hora que eu acabei de descobrir? Ou será que eu preciso beber um copo de água antes, respirar 3 minutos e aí depois ir falar com essa pessoa? Porque o cérebro, gente, ele é como um solo. O tom da nossa conversa vai decidir se essa semente cresce ou morre. E aí a gente reclama que não consegue manter as pessoas dentro do escritório, que não acha gente boa, porque aí o nosso nome dos escritórios começa a correr pelas redes. Trabalha lá, não. Você é doido? Nas faculdades, olha, você é doido? Olha como é que falam comigo. Vocês estão rindo, né, meninas? Vocês sabem que funciona assim, né? O cérebro, gente, ele só aprende quando se sente seguro. E a confiança ativa o córtex pré-frontal, que é esse raciocínio, e traz empatia para a nossa tomada de decisões. E aí fala, ai, mas eu tô muito velha. Nossa, não vou mudar mais não. Eu nasci assim, vou morrer assim, mas sou Gabriela. Não, porque Deus é lindo e falou assim pra gente, olha, o cérebro de vocês, ele é plástico, viu? Dá para mudar sempre que quiser, só decidir mudar. Então lembra dos caminhos neuronais? Isso é muito recente, tá, gente? A neurociência descobriu que o cérebro é plástico e que ele é capaz de mudar só há 10 anos. E aí, o que que é essa neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar. Então, vou trazer um exemplo clássico para vocês aqui. Quem conhece alguém que já teve AVC, que a pessoa ficou sem falar, por exemplo, ficou com a boca torta, e que agora ela voltou e está tudo bem? Neuroplasticidade. Ele foi trabalhado de uma forma para voltar, e aí, com todas as terapias, ele foi mudando e ele conseguiu recuperar as funções básicas do cérebro, tá? Então, isso é a neuroplasticidade. E ela garante que a gente possa mudar o nosso jeito, porque nós não nascemos Gabriela e não precisamos morrer Gabriela. A gente tem a liberdade de mudar de opinião e de mudar o nosso jeito de ser. Basta que a gente esteja aberto para isso, tá? E aí, para, né, a gente começar a finalizar, porque vocês já devem estar cansados de mim, como que a gente faz isso? Como que a gente cuida do outro? Primeiro, cuidando de mim. Lembra lá no avião? Se cair, qual a máscara? Se a máscara cair, você coloca primeiro em quem? Porque se você não estiver bem, você não cuida do outro. Então, primeiro, como um bom líder, eu preciso pensar em mim. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender como que eu processo as informações, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, qual é realmente o meu propósito, o que que é importante para mim para que eu tenha clareza sobre como eu penso, como eu sinto, e aí eu consiga ter tomadas de decisões mais assertivas envolvendo o outro, envolvendo o meu cliente, envolvendo a minha equipe, envolvendo aqueles que estão ao meu derredor, inclusive os meus familiares. Então, o autoconhecimento é a chave da neuroliderança. Ela começa tudo no autoconhecimento, assim como a inteligência emocional. A inteligência emocional também fala: olha, a primeira coisa é você saber quem você é. O que que te faz bem? O que que te faz mal? Quais são seus gatilhos emocionais? Eu vou contar para vocês um exemplo. Se começar a gritar comigo, hoje não. Mas se erguer a voz comigo, Danilo já até olhou ali para mim. Se erguer a voz para mim, pronto, chamou para batalha. Agora, de 2 anos para cá, não, porque a minha neuroplasticidade mudou. Agora eu lembro, não é sobre você, é sobre ele. É ele que está erguendo a voz. Fica aí na sua. Mas há 2 anos atrás, eu pegava o meu escudo, a minha espada e, ó, ia para luta. Se qualquer pessoa erguesse a voz comigo. Hoje eu consegui mudar, mas eu tinha um gatilho, porque meus pais brigavam muito e quando eles gritavam, eu sabia que o negócio não ia ser bom. Então, quando alguém gritava comigo, o que que acontecia com o meu gatilho emocional? Pá, vai vir o problema. Pega a tua espada e teu escudo e corre. Era isso que eu fazia. Corre para ataque, na verdade, né?
E aí, gente, o que a gente precisa começar a fazer, então, enquanto bons líderes, para que tenhamos uma gestão estratégica, para manter pessoas dentro do nosso escritório, para aumentar a quantidade de clientes e para seres racionais, inclusive, né, que nós somos seres racionais, mas que a gente tenha racionalidade em argumentos jurídicos, inclusive para fazer sustentações orais, para estar calmos e entender efetivamente o que está acontecendo. Primeiro, a gente precisa identificar aquilo que nos estabiliza, né, para que a gente possa dominar as nossas reações. Então, antes de reagir, respire e observe-se. Não sai dando feedback se você não está no seu autocontrole. Busque aconselhamento, né? Converse. Vocês sabiam que quando a gente fala o problema em voz alta, já deve ter acontecido com vocês várias vezes. Às vezes você vai conversar com alguém para falar um problema. Você começa a falar o problema, a solução começa a aparecer. Nosso cérebro faz isso. Quando você exterioriza o problema, ele mesmo internaliza e fala: dá para fazer isso aqui. A gente começa a buscar um mentor, começa a buscar, obviamente, uma pessoa de confiança, uma pessoa preparada, e aí a gente consegue a gente mesmo resolver o problema. Às vezes o mentor só te faz uma pergunta, você para e fala: porque a resposta estava, só que o meu emocional não me deixava olhar, não deixava o o neocórtex processar as informações. Só que quando eu verbalizo, o meu cérebro costuma achar a solução, tá? Estimula a motivação intrínseca, né? Então, entenda o que te impulsiona de verdade, como a gente já falou. Seja autoconfiante, mas com humildade. Ouça o outro, entenda o que ele tem para dizer. A gente vive numa sociedade onde a gente não escuta mais, a gente fica pensando na resposta que a gente tem que dar. A pessoa nem falou, a gente já quer responder. Uma ansiedade que todo mundo tem para falar, não quer, o outro nem terminou, e eu já quero falar, já quero responder para ele. Escuta, pratica a escuta ativa, deixa ele falar. Meu marido brigava tanto comigo, ainda briga de vez em quando. Ele fala assim, mas eu nem terminei de falar. Eu falo, volta, perdão, o que você queria falar? Cara dele. Então, fala, e a gente fala que eu te escuto, né? É isso. E a gente precisa fazer isso com a nossa equipe. Às vezes a gente está ali no escritório há 10 anos e fala assim: eu já sei o que é isso, mas será que ele não tem algo novo para me trazer? Será que ele não sabe um procedimento novo? Será que não falaram algo lá na faculdade que eu não sabia, não tinha conhecimento, eu não preciso deixar essa pessoa falar? Claro, às vezes ele vai te trazer um problema que você já sabe que aquela solução não resolve, mas dá para tentar, dá para ouvir e aí explicar para ele com humildade que aquilo pode não funcionar, ou então o seu ouvinte falar, nossa, que legal a tua ideia, vamos pôr em prática. A gente precisa aprender a inovar ouvindo o outro. Desenvolva sua inteligência emocional e gerencie seu foco e atenção. Aprenda a perceber quando a sua mente se dispersa. Hoje a gente tem muitas, todo mundo agora é TDAH, né? A gente não é todo mundo TDAH, tá? O problema é que a gente tem muitas coisas chamando a nossa atenção ao mesmo tempo, e aí a borboleta passa, a gente desvia. Nossa, acho que eu tenho TDAH. Não, você não tem TDAH. Você só tem muitas coisas fazendo ao mesmo tempo. Você só está com muitas janelas abertas. Quando vocês abrem muitas Internet Explorer, nem existe mais Internet Explorer, né? Quando vocês abrem muitas abas lá, o computador não fica lento? Igualzinho a gente. Começa a abrir várias caixas, fica lento. O cérebro não é multitarefas, lembra? Acabei de explicar. Não é, neurociência já tem certeza disso. Então, gerencie o teu foco e atenção. Para de falar que você é TDAH, porque nós não somos. Alguns são, obviamente, precisam tomar remédio, mas não é essa epidemia toda que estão colocando aí, tá? E aí, gente, para a gente finalizar, eu trouxe para vocês um princípio da neurociência que chama Take Care, que é o que me importa cuidar. Então, dentro do meu curso de liderança generativa, eu trabalho muito esses quatro conceitos, que significam conexão, autenticidade, responsabilidade e empatia. Tá, como assim? Vamos lá. Conexão, ela ativa áreas cerebrais ligadas à confiança, liberando a dopamina, um dos neurotransmissores ligados ao bem-estar. Então, como que eu posso fazer isso, né? Praticando a escuta ativa, como a gente acabou de conversar, sendo curioso, estando realmente presente numa reunião, deixa o celular virado, escuta o que o outro está falando, seja o cliente, seja o estagiário, seja o advogado associado, escuta, seja o marido, seja o filho, escuta o que a pessoa está dizendo, se conecte com aquela pessoa, entenda o que ela está te trazendo. Inclusive, entenda o que ela não diz. Porque quando a gente está escutando realmente, a gente consegue ler o que ela não está dizendo, mas que o corpo dela está projetando para a gente. Então, por isso é muito importante que a gente se conecte com o outro, né? Então, como assim? Como que eu posso fazer isso? Bom, começa uma reunião perguntando: como foi sua semana? Como você está? Você está bem? Eu não pergunto mais para as pessoas se elas estão bem, assim, na maior parte das vezes, na prática, eu pergunto, tá tudo bem? Porque o outro responde, tá tudo bem. Eu falo,
é geralmente assim, como você está, não está tudo bem. Isso faz toda a diferença. Às vezes a pessoa fala, ai, tô mais ou menos, né? As coisas estão indo. Conversa no WhatsApp, né? Manda embora, tá tudo bem. Mas essa hora que eu ando, como você está? E olha no olho da pessoa. Isso faz conexão, faz com que o outro crie o que a gente chama de rapport, né? Ele fala, poxa, ela está genuinamente preocupada comigo, então talvez eu possa conversar. Mas sabe qual que é o problema? A gente está tão focado nos nossos próprios umbigos que a gente não vê mais o outro. Só que isso causa a ruína do nosso escritório, porque nós precisamos do outro para que o nosso escritório tenha sucesso. Então, a gente precisa aprender a escutar. A gente precisa aprender, não só dentro dos escritórios, né? Em todos os locais, a ter relações genuínas. E detalhe, gente, são pequenas conexões diárias que constroem grandes relações de confiança. Às vezes a gente deixa, vou fazer algo assim super legal, vou fazer a festa do final do ano, isso, aquilo, e no dia a dia o escritório é um lugar de bombardeio. Mas no final do ano a festa é linda, o churrasco é maravilhoso. O que que adianta? Vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Às vezes, pequenas atitudes ao longo da semana fazem toda a mudança dentro da rotina da minha empresa, do meu escritório. Autenticidade, gente. A autenticidade, ela nasce do autoconhecimento. Quais são suas forças? Se perguntar para a Joyce aqui agora, ela sabe quais são as 5 principais forças dela, né, Joyce? Gallop na veia, 5 pontos fortes. Quais são as suas forças? O que te faz bem? Quais são os valores? O que que é ético para você? O que que é ético dentro do seu escritório? Qual é a cultura que você não pode negociar dentro do seu escritório? E ela é divulgada para a tua equipe? A equipe sabe o que que não pode ser feito lá dentro? Ou tudo é tolerado? Tudo é permitido? Como que é essa autenticidade na prática? Seja coerente entre o discurso e a atitude. O cérebro reconhece quando há incongruência. Valorize e reconheça comportamentos positivos em tempo real. E, gente, assumam quando não souber as coisas. Nós não temos que saber tudo. Somos seres humanos. Se a pessoa te tem que saber todas as respostas, não, você não precisa ter todas as respostas. Você pode ser vulnerável e falar, mas como assim? Eu sou advogado, vou falar que eu não sei? Fala, olha, eu não sei nesse momento, mas eu vou estudar e vou te ajudar com isso. Vamos fazer juntos, né? Como que a gente pode aprender sobre isso? Seja uma pessoa vulnerável, se conecta com a equipe, tá? A responsabilidade, hoje a gente fala muito do termo accountability, né? Traga pontos de melhoria de forma colaborativa e não como imposição. Deixa as pessoas falar, olha, a gente precisa melhorar isso. Geralmente, a equipe tem as respostas. O líder quer trazer pronto e falar, façam assim. A equipe, tá bom, vou fazer, tô mandando. Traga a equipe para o problema. Vocês vão ver a mudança. Como eles compram a ideia, como eles trazem a solução, compram a ideia e colocam ela em prática. Se é impositivo, a equipe geralmente vai fazer porque está mandando, mas ela não vê propósito. Agora, mostre para ela o problema e fale para ela por que aquilo precisa ser alterado. Ela mesma traz a solução, ela mesma implanta e você deixa o barco fluir. Tá? E use também feed forward, que a gente fala que é, na verdade, não fazer feedback. Porque o feedback, ele volta para o passado. Ele fala, você errou, você fez isso, fez aquilo. Ó, essa atitude não foi legal. Então, como que a gente pode mudar para que no futuro isso não se repita? Então, esse é pensar o feedback reverso, né? A gente está pensando em como aquele erro não vai acontecer novamente. Ó, você não recolheu a bendita da guia e, por causa disso, nós não vamos conseguir interpor esse recurso. O que nós podemos fazer para melhorar esse processo para que isso nunca mais se repita? Vamos olhar o fluxo do trabalho? O que, que aconteceu? Por que, que essa guia se perdeu? Não como uma imposição, mas como um ponto de melhoria para que aquilo não aconteça novamente. O problema é que geralmente a gente vê grandes escândalos, né? E agora? O que nós vamos fazer? Meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Era R$ 5.000 o valor da causa, mas enfim. Estabeleça acordos claros com responsabilidade compartilhada e engaje o grupo e crie responsabilidade sem culpa. E aí a gente já falou ali, né? Na prática, o que podemos fazer diferentes da próxima vez. E para finalizar, o E de empatia. Reforce o crescimento e o erro como parte natural do aprendizado. Se você quer inovar, permita o erro. Claro que não permita o erro dentro dos seus processos, mas dentro de algo que não vai te trazer prejuízo, né? Conheça o teu fluxo, conheça o teu procedimento e permita com que a equipe tenha conversas que incentivem a confiança na capacidade de inovação dela. Deixe eles testarem, claro, com prudência, nós mexemos com o jurídico, mexemos com o direito da outra pessoa, mas tem coisas que a equipe pode inovar num fluxo procedimental, que ela pode trazer algo muito mais simples, que ela pode ter um conhecimento de nós que estamos há tanto tempo no escritório e não conseguimos ver. Então, confie,
nas pessoas, né, e mostre para elas que você está confiando nelas, porque isso traz o engajamento. Olha, eu realmente acredito que você é capaz de mudar, que você pode fazer isso diferente. Eu realmente acredito no seu crescimento. Demonstre isso para a pessoa. E isso traz engajamento de equipe, porque o cérebro interpreta empatia como segurança emocional e aumenta o engajamento, reforçando o circuito de recompensa e pertencimento, aumentando a dopamina, a oxitocina, que é o hormônio do amor, e a endorfina, que é o analgésico natural aliviador do estresse. Olha a importância da confiança, do líder demonstrar que confia no seu time. Quando os colaboradores entendem que não serão julgados ou repreendidos, eles tendem a participar do processo. Então, se a pessoa tem segurança psicológica para falar, ela tende a ser mais ativa, ser mais produtiva e muito mais engajada dentro do trabalho. E aí, uma dica final aqui. Às vezes, quando a gente vê alguém parado dentro do escritório, a gente fala lá, está enrolando, tem trabalho não? Já chega desse café, né? Um estudo publicado pela revista PLOS, ela é uma revista PLOS ONE, ela fala sobre neurociência, ela concluiu que pausa de 10 minutos durante a execução de alguma atividade diminui a fadiga e aumenta a produtividade. Então, deixa as pessoas tomarem café. Não é para ficar lá o dia inteiro, né? Mas deixa elas tomarem café. Proporcione momentos de café, proporcione momentos de interação. Dali vem a inovação, dali vem o aumento da produtividade. Nós não somos máquinas. E é isso que vai diferenciar os escritórios de advocacia. Bons líderes são como maestros. Eles sabem quando mudar o ritmo e o tom. Os estilos são como instrumentos diferentes, não se toca só com um. Então, a gente precisa adaptar os nossos estilos de liderança, o nosso jeito de ser, ao ambiente situacional que nós estamos vivendo. E finalizo por aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, né, eu sou sócia, eu sou fundadora do Instituto Vida, que nasceu com um propósito de trabalhar com organizações corporativas, escritórios de advocacia, trazendo formação e capacitação de líderes, promovendo uma cultura organizacional com desenvolvimento e com engajamento das equipes, desenvolvimento das habilidades comportamentais, consultoria em aprendizagem corporativa e programas de mentoria e coach. E a partir do ano que vem também nós estaremos fazendo os riscos psicossociais da NR01. Meu marido é engenheiro de segurança do trabalho e vem comigo para isso. E aqui estão meus contatos, agradeço muito a oportunidade de vocês terem vindo aqui, né? Agradeço muito por esse momento. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Viu? Me desculpem pelo atraso, né? A gente demorou um pouquinho para começar, mas a palestra foi dentro do tempo combinado. Obrigada, viu? Obrigada, doutora Vivian, pela explanação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Vivian? Não? Todo mundo? Tô com medo de perguntar, a doutora Vivian sabe demais. Então, eu vou fazer uma reflexão aqui, doutora Vivian. A gente vive um paradigma hoje, ao mesmo tempo que a gente tem essa evolução tecnológica, essa enxurrada de softwares, de IAs, para e passo, temos profissionais, vou falar de nós, advogados, que estão sofrendo de ansiedade, burnout, depressão. Você trouxe as estatísticas aqui assustadoras. A gente precisa humanizar os procedimentos, a gente precisa se comunicar de forma eficaz, a gente precisa ouvir, a gente precisa ter empatia com o outro, porque um escritório de advocacia que faz isso, que entende que a gestão de pessoas é essencial para o escritório, ele vai ter êxito, ele vai ter sucesso. Foi isso que eu entendi da sua explanação. Mas eu te pergunto, isso é possível ou é utópico para a advocacia? Porque a gente sabe que é um ambiente de muita vaidade. As pessoas não costumam delegar. Eu mesmo, acho que pode ter colegas aqui que têm experiências pessoais de que saíram do escritório porque você, você é mais um, né? Você não é ouvido. Existe muita vaidade, existe uma cultura do nosso país, existe escritórios que são familiares, existe tudo isso. É possível construir isso dentro do escritório de advocacia, já que não são empresas, né? Porque eu entendo, eu acho que realmente isso é necessário, mas eu me pergunto, será que é capaz ou só nos grandes escritórios? Na verdade, eu acho que os escritórios menores,
são mais fáceis de serem implementados essa cultura humanizada, porque eles já começam com isso como base. Então, a partir do momento que você já cria uma estrutura como base humanizada, você já cresce muito mais fortalecido para o futuro. Né? Então, por exemplo, um estagiário que saia falando bem, ou um advogado que saia falando bem, olha, eu fui bem tratado, eu fui bem remunerado, até porque a gente tem que levar em consideração a questão da remuneração, que é um problema da advocacia hoje também, a gente tem enfrentado isso, principalmente os jovens, a jovem advocacia, né? Mas, com certeza, toda vez que a gente falar de liderança, vai entrar aquela questão, será que é utópico ou não? Depende do mindset. Se o dono do escritório entender que é possível mudar, o escritório vai mudar. Agora, se ele falar, não, isso não, imagina, gestão de pessoas, a inteligência artificial vai substituí-lo, né? Porque a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. A inovação, gente, ela vem das pessoas. Os negócios são pessoas, as soluções são para as pessoas, e se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. Já essa frase é antiga, né? Tudo vem das pessoas. Se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. E nesse momento, Paula, a gente precisa entender ainda mais do ser humano. Por isso surgem essas novas matérias, né? Como a neuroliderança, por exemplo, que está aprendendo como que o cérebro processa essas informações, assim como o neuromarketing, para vender mais, mas também para tratar o outro melhor e para trazer propósito para ele. Então, tudo vai ter a ver com o cabeça. Então, com os líderes que estão ali. E eu vou até, assim, vou até te trazer uma resposta prática disso. Eu vou te mostrar rapidamente aqui o meu currículo aqui. E aí eu tenho a Daniela, que trabalhou comigo num grande escritório, que era de massa, e eu vou te mostrar assim, ó. Eu posso te falar que, Dani, até aqui, né? Até aquilo que eu estou cursando agora. Daqui para cima, tudo isso foi um escritório que pagou para mim. Todos esses cursos foram um escritório. Gestão e estratégia de empresas na Unicamp, neurociência, psicologia positiva e mindfulness na PUC, MBA em marketing brand growth na PUC, neuroliderança na FAMEF. A neuroliderança não, perdão, neuroliderança eu já tinha saído. Profissional de self-coach, liderança e gestão de equipes na FGV, mentor e coach FGV, desenvolvimento gerencial, gestão e liderança, inteligência emocional, revolução das mentes, integração, tem vários. Aqui tem poucos, eu trouxe poucos cursos da integração, mas eu tenho vários. Desenvolvimento de líderes e a Franklin Covey Brasil. Tudo, até na Franklin Covey, foi um escritório de advocacia que pagou para mim. Tudo. A Dani também tem várias formações da Franklin Covey Brasil. Então, tudo depende de quem está lá em cima. Tudo depende da visão. Esse dono de escritório, antes de ser advogado, ele era administrador. E ele estudou nos Estados Unidos. É um dos maiores escritórios do Brasil. Inclusive, todos os advogados são seletistas. Tá? Então, claro, tem problemas. Advocacia de massa tem problemas. Não é perfeito.